A paz do Senhor Jesus Cristo para você que está ouvindo esse áudio. Eu quero compartilhar com você uma porção da palavra de Deus que encontra-se em 1 Reis 12, dos versos 8 ao 11, que diz assim: Porém, ele desprezou o conselho que os anciãos lhe tinham dado e tomou conselho com os jovens que haviam crescido com ele e o serviam. E disse-lhes: Que aconselhais vós que respondamos a este povo que me falou, dizendo: Alivia o jugo que teu pai nos impôs? E os jovens que haviam crescido com ele lhe disseram: Assim falarás a este povo que disse: Teu pai fez pesado o nosso jugo, mas tu alivia-o de sobre nós. Assim lhe falarás: Meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos do meu pai. Assim que, se meu pai vos impôs jugo pesado, eu ainda vou-lo aumentarei. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. O título dessa reflexão é Conselhos. O texto que nós acabamos de ler, ele está inserido num contexto onde Roboão, filho de Salomão, estava assumindo o lugar de seu pai, o reinado sobre Israel. Ele iria, pela morte do seu pai, ele foi o escolhido na linha sucessória para assumir o trono. Lembrando que ele tinha uma grande responsabilidade, porque Salomão foi um rei que buscou em Deus muita sabedoria. Deus deu a oportunidade dele escolher qualquer coisa, e ele pediu sabedoria. Não pediu riquezas, não pediu fama, ele pediu sabedoria para poder reinar sobre o povo de Israel. E Roboão assumiu essa função. Salomão tinha uma grande responsabilidade à época de construir o templo, de construir a casa do rei. E para isso ele demandou de esforços de pessoas para poder fazer com que o templo fosse construído. Mão de obra. Pessoas foram utilizadas como mão de obra para que isso ocorresse. E isso realmente fez com que o povo ficasse cansado. O povo ficou sobrecarregado para que aquelas construções, tanto o templo quanto a casa do rei, ficassem prontas. Chegou um determinado momento que o povo já estava esgotado. E foi justamente na transição, quando Salomão faleceu e Roboão assumiu, que o povo se aproximou de Roboão pedindo: Nós trabalhamos demais, nós sofremos demais, já está tudo pronto. Por favor, agora, diminua um pouco o jugo, diminua um pouco a carga tributária, diminua um pouco a ocupação que nós temos, diminua um pouco. E Roboão pediu 3 dias para que essa reivindicação fosse analisada. Roboão, num primeiro momento, teve um insight de procurar conselheiros da época de seu pai. Os anciãos que estavam com Roboão foram aqueles que tiveram o privilégio, a oportunidade de estar com Salomão. Cresceram, aprenderam com o rei mais sábio da época. Eles acumularam conhecimento, acumularam sabedoria. E num primeiro momento, Roboão foi feliz em sua escolha, em chamar esses anciãos. E os anciãos aconselharam Roboão: é hora de aliviar. Você quer reinar realmente sobre este povo? Você quer manter esse povo unido, coeso? Escute o que nós estamos lhe falando, lhe propondo. Alivia. Mas Roboão não estava certo da missão, do desafio que ele tinha. Ele estava numa transição. Ele sabia da sabedoria do seu pai, ele sabia como seu pai conduzia. Mas em Roboão faltou algo fundamental: a humildade. Em Provérbios 15:33, parte B, diz que a humildade precede a honra. E em Provérbios 16:18 diz que a soberba precede a ruína. Roboão optou pela ruína.
Roboão optou por não ouvir esses conselheiros, esses anciãos que tiveram o privilégio, a oportunidade de aprender com seu pai. O que Roboão optou? Optou por escutar os jovens amigos de infância, aqueles que hoje estão ao seu lado, são os bajuladores que servem a Roboão, que desde a sua infância foi crescendo, mocidade, permaneceram e agora permanecem servindo a Roboão. São os famosos bajuladores. E o conselho desses jovens, dessas pessoas despreparadas, foi Roboão que escolheu. Foi Roboão que optou. Ele não teve a humildade de escutar aqueles que tinham sabedoria. Ele preferiu ser soberbo, confiar em si mesmo, no seu ímpeto e ouvir aqueles que estavam totalmente despreparados para assessorá-lo numa missão tão importante de ser rei de um povo escolhido por Deus. Em cima disso, qual foi a consequência? A consequência é que o reinado dele foi dividido. Conselhos que dividem, conselhos que destroem. Ele optou por isso. E a consequência foi que das 12 tribos que faziam parte desse reino, 10 tribos saíram, se sublevaram e ficaram sob o comando de um rei que foi eleito por essas tribos. E 2 somente ficaram com Roboão. Vejam, caros ouvintes, como conselhos ruins trazem destruição, divisão. Nós contextualizamos tudo isso que eu falei para os nossos dias, começando assim: tomemos cuidado. Tomemos muito cuidado quando o assunto é conselho. Conselho, ele está existe uma responsabilidade muito grande em cima do conselho. Não é qualquer um que pode aconselhar, não é qualquer um que pode falar sobre determinados assuntos porque não tem postura, porque não tem vivência, porque não tem realmente a autoridade para falar, para aconselhar. Tomemos cuidado. Em 1 Coríntios 15:33 diz: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Estamos cheios de pessoas que estão aí pervertendo os bons costumes com as más conversações. Pessoas que aconselham que não têm condições alguma de aconselhar, não têm estrutura, não têm vida para aconselhar. Nós temos uma preocupação muito grande em aconselhar os nossos filhos. Quem é pai, quem é mãe, sabe da responsabilidade. Mas não adianta aconselhar sem ter vida. Se você quer aconselhar o seu filho a amar ao próximo, ame a sua esposa, ame o seu esposo. Se você quer aconselhar o seu filho dizendo que é importante cuidar da esposa, cuidar da futura esposa, se você não cuida da sua, se você, esposa, não cuida do seu marido, como é que você vai aconselhar o seu filho a não utilizar palavras de baixo calão se você utiliza essas palavras de maneira constante e corriqueira? Então, o conselho tem a ver com vida. Você vai aconselhar, mas você tem que viver para que tenha respaldo aquilo que você vai falar. Porque se você der um conselho errado, você vai simplesmente corromper os bons costumes, como diz aqui em 1 Coríntios 15:33. Não abra o seu coração para qualquer pessoa. Independente do momento difícil que você esteja vivendo, tome cuidado. Não abra o seu coração para qualquer pessoa. Não exponha aquilo que você está passando para qualquer um. Busque em Deus uma direção, para que Ele lhe mostre a pessoa correta, a palavra certa. Filhos, escutem seus pais. Não façam como Roboão, escutando os pseudos amigos, aqueles que são bajuladores, aqueles que estão ao seu lado por interesse. Pais, busquem em Deus a sabedoria para aconselhar seus filhos. Vivam a palavra de Deus para que seus filhos consigam ver em você aquela pessoa que ele vai buscar conselhos.
Em Provérbios 16:31 diz: coroa de honra são as cães quando se acham no caminho da justiça. É o valor do idoso que anda na presença de Deus. Ali tem riquezas de conselhos, tem conselhos sábios para dar, tem a vivência unida à presença de Deus. É uma perfeição de conselhos a serem dados. Em Mateus 11:28 diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Se você está passando por algum problema, se você precisa de conselho, se você olha ao seu redor e não enxerga ninguém que Deus possa mostrar para você, Deus, o próprio Jesus Cristo diz: vinde a mim, busque a minha presença, busque a minha palavra, que eu tenho conselhos. A palavra de Deus, ela é infinita em conselhos para todas as áreas das nossas vidas. Jesus Cristo é o maior conselheiro. Em Isaías 9:6 diz: maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. É o maravilhoso conselheiro, é Jesus Cristo, não há outro a quem você deva recorrer. É óbvio que no nosso dia a dia temos sim os nossos pais, aquelas pessoas que andam na presença de Deus, aquelas pessoas que têm temor a Deus, que buscam a presença de Deus, que abandonam o pecado, que lutam contra o pecado. São pessoas que estão a cada dia mais crescendo em sabedoria e graça diante de Deus e têm condições sim de te aconselhar. Tem pessoas sim íntegras, pessoas que andam na presença de Deus, que têm condições sim de te orientar, de te aconselhar em todas as áreas que você estiver precisando. Sim, mas não existe o conselheiro maior do que Jesus, não existe. E Ele está disponível para nós. Se você não se sente seguro em falar do seu problema para ninguém e pedir conselhos, eu te digo uma coisa nesse dia: busque a Deus. Busque a Deus enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Busque a Jesus. Ele é o maravilhoso conselheiro. A palavra dele vai te dar resposta. Se você está com alguma dúvida, alguma incerteza, alguma coisa no seu coração que você diz: eu preciso de conselho de alguém, mas não consigo enxergar quem, eu te apresento neste dia, com a autoridade que há no nome de Jesus, o próprio Jesus é o maravilhoso conselheiro. Ele não é qualquer conselheiro, ele é o maravilhoso, ele é o único e verdadeiro. O conselho que Jesus vai te dar vai ser bênção para a sua vida, vai ser bênção para os seus projetos, vai ser bênção no seu trabalho, vai ser bênção no relacionamento com a sua família. Tomemos cuidado, tem muitas pessoas que aconselham totalmente de forma contrária àquilo que Deus orienta. Se você está passando por problema conjugal, tome cuidado. Se você pedir conselho para aqueles que não valorizam a família, para aqueles que não tenham temor a Deus, eles vão te aconselhar a trair a sua esposa, a trair o seu marido, a abandonar os seus filhos. Tome cuidado. Em relação ao seu trabalho, você precisa crescer, aí tem uns que vão te aconselhar a fazer coisa errada. Tome cuidado. Não abra o seu coração para qualquer um. Só existe um que eu tenho consciência e convicção de que você pode abrir o seu coração, que ele vai entrar, vai cear contigo, vai ter intimidade contigo e vai te responder e te aconselhar. Esse se chama Jesus Cristo. Que você possa realmente, nesse dia, entender que conselhos deverão ser dados por aqueles que andam, que temem a Deus, que andam com Deus. O próprio Jesus é quem vai te aconselhar da maneira correta. Que Deus te abençoe. Que você tenha um dia de vitória abençoado. Em nome de Jesus. Amém.